Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade. Eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor, a ação de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 10, dia 11 de outubro de 1911. O verdadeiro amor está na união dos quereres. Jesus não sabe negar nada a quem o ama. Continua, meu sempre amável Jesus, vindo por pouco tempo, mas sempre com o refrão de fazer que aconteçam tragédias, e não só isso, mas de fazer invadir a Itália por pessoas estrangeiras. Se isso acontecer, grandes ais haverá para a Itália. Então dizia a Jesus: a guerra, as guerras, os terremotos, as cidades destruídas, e agora queres acrescentar também isso? Também isto? Quase adentra-te demasiado, mas quem poderá resistir, né? Então, a gente viu no trecho de ontem, né, que Jesus está falando com a Luísa sobre a situação da Itália, né? Que a Itália, por causa do pecado, né? A Itália ia ser invadida por pessoas estrangeiras, né? Que ia invadir a Itália e que ia derramar muito sangue, né? E aí Jesus continua falando com a Luísa, né? E ela fala sobre a questão da Itália. Ela fala: Senhor, terremotos, né? As cidades destruídas, tudo que... guerra, né? Ela estava vendo muita guerra, terremotos, as cidades destruídas, né? Muitas cidades destruídas. Quer acrescentar também nisso, né? Queres adentrar-te demasiado, mas quem poderá resistir, né? Porque ela sentiu uma bravura de Jesus, né? Jesus estava muito zangado, né? E aí ela ficou: mas Senhor, quem pode suportar isso? Quem pode resistir a tudo isso, né? E Jesus: minha filha, é necessário, né? Então ele já deixa claro para ela que era necessário que tivesse terremotos, a cidade invadida, derramamento de sangue, né? É necessário. Tu não compreendes bem a que excessos, né, chegou o homem, e de todas as classes, tá vendo? O homem chegou a um excesso exagerado, né? A gente tá vendo que, infelizmente, hoje
o homem tá, sinceramente, tá fora do controle, assim, fora do controle de si mesmo, né? Mas Deus tem o controle de tudo. Jesus tem o controle de tudo. Aí ele fala assim, ó. E Jesus, ai minha filha, é necessário. Ah, minha filha, é necessário. É necessário. Tipo como se ele dissesse, minha filha, você não pode fazer nada. É necessário, você tem que se resignar, né? É necessário, é necessário. Tu não compreendes bem a que excesso chegou o homem, né? O homem chegou a um excesso exagerado. E de todas as classes, sacerdotes, religiosos, quem os purgará, né? E ontem foi interessante, porque ontem na escola, a Aline estava falando justamente sobre isso, que tem um trecho que fala que a gente rouba os corações das pessoas de Deus, né? A gente, com os nossos apegos, a pessoa deixa de dar a Deus, né? O amor a Deus, tem que nos amar sendo nós, sendo Jesus. Mas eu tô falando, gente, do apego exagerado, né? E aí acaba que roubando a glória de Deus, né? Tudo deve ser para Ele, né? A gente tem que fazer tudo por Ele. A gente ama o irmão por Ele, né? Eu achei tão interessante uma situação que a Aline narrou sobre a questão dos cantores, né? Dos padres cantores, dos cantores gospel, né? De tudo isso. Porque, assim, é interessante, porque comigo Jesus nunca deixou eu ter apego a cantor. Tipo assim, o padre Fábio mesmo de Melo, ele já veio cantar em uma cidade próxima da minha, entendeu? E um bocado de gente daqui foi, fez caravana e foi, mas eu não senti vontade de ir, né? Assim, eu nunca tive essa idolatria assim, desse jeito. E aí, o que que acontece? É engraçado, porque era mais fácil eu ter idolatria quando eu estava no mundo, porque eu queria conhecer os cantores do mundo, do que eu ter idolatria hoje com Jesus, caminhando com Jesus, né? Porque eu mesmo, antes quando eu não conhecia a Divina Vontade, eu tinha vontade de conhecer a canção nova, sabe? De conhecer os lugares santos. Hoje eu não tenho vontade, eu até que, tipo assim, se Jesus quiser que eu vá, eu vou. Se eu tiver a graça de ir, eu vou. Mas não é com aquela idolatria, né? Não é aquela coisa de idolatrar a pessoa. E aqui na minha cidade tem um movimento chamado Puxa Cristo. E nesse movimento vem muita gente da Canção Nova. Já passou várias pessoas da Canção Nova aqui. E as pessoas que vão para o retiro, que é no dia seguinte ao Puxa Cristo, as pessoas, elas têm aquela coisa de querer tirar foto, sabe? De querer ficar perto, sentar na frente para querer ficar perto. E eu nunca fui assim, nunca tive esse tipo de coisa para querer tirar foto assim com eles, né? Eu sempre vivi numa coisa assim, que depois que eu comecei a conhecer Jesus, eu vejo hoje tudo como graça, né? Então assim, eu não tenho essa idolatria, né? As pessoas têm aquela idolatria pelo padre Reginaldo, pelo padre Alessandro, né? Acompanham nas redes sociais, segue, tem aquela coisa. E eu sou muito assim, nesse ponto aí, eu sou muito tranquila, né? Mas aí, antes de eu estar na Divina Vontade, eu tinha outros apegos, né? Eu tinha apego a pessoas, principalmente a pessoas que me ajudavam, né? Pessoas que me ajudavam, né? Eu tinha, né? E aí, depois do processo que eu passei, que ontem a Aline até lembrou desse processo, né? Do processo que eu passei, de sair da comunidade, tudo, que foi um processo de cura muito grande. Hoje eu não tenho.
apego, eu não tenho idolatria, não tenho nada disso, não tenho mais aquele apego às coisas santas que antigamente eu queria ter tudo que era livro de santo. Hoje eu estou com o livro do céu e para mim já é suficiente, né? Claro que se vem algum outro livro que às vezes eu possa receber, assim, eu não desprezo, não jogo fora, não digo que não quero, não, mas é uma coisa que para mim não tem mais aquela meta. E assim, na Divina Vontade, Jesus mostra aquilo que Ele quer que a gente aproveite, né? Então, assim, até no YouTube, eu às vezes eu foco mais em olhar os vídeos do conteúdo da escola, né, da nossa comunidade. E quando eu já assisti, porque geralmente eu acompanho tudo, aí eu faço o quê? O que é que eu faço? Eu pego e assisto algum vídeo que a Aline coloca, né, pra gente assistir. Algum conteúdo que Jesus quer que a gente aprenda, que a gente tire algo. Aí eu assisto lá, mas durante o meu dia é assim, é lendo, é meditando, é ruminando, é pensando, né? É pensando nos escritos, naquilo que Jesus falou para mim ali, no escrito que eu li, né? Eu gosto muito de reler, né? Eu faço a minha meditação, mas aí depois eu leio, eu ouço o meu áudio, aí depois eu vou reler o trecho e aí vem outras coisas. Jesus vai me ensinando outras coisas, né? E aí a gente assim, né, na vida na Divina Vontade, a gente não tem essas preocupações, a gente faz tudo por amor a Jesus, né? Primeiro porque Jesus tira o gosto da gente, né? Então vamos continuar aqui, né? Aí ela fala da situação de terremoto, das guerras, das cidades destruídas, né? E ela fala, Senhor, quem pode resistir? Aí ele fala, Jesus, minha filha, é necessário, tu não compreendes bem a que excesso chegou o homem, né? Infelizmente, é verdade. E de todas as classes, sacerdotes, religiosos, quem os purgará? Não é bom servir-me de estrangeiros para purificar todas as coisas e fazê-los baixar a cabeça, arrogante e soberba, né? Tá vendo? Por isso que Jesus usa das pessoas de fora, né? Por isso que Jesus está usando tanto a comunidade para falar essas verdades que os sacerdotes não falam e que eles nem ouvem, né? Porque como que eles vão ouvir se eles não conhecem o livro do céu, né? E aí Jesus fala justamente isso, é os estrangeiros mesmo, né? As pessoas que estão, os leigos que estão dentro da igreja, né? Porque ele fala aqui, ó, e Jesus, minha filha, é necessário, tu não compreendes bem a que excesso chegou o homem, e de todas as classes, né? Então, chegou geral, né? Chegou geral. O excesso do homem chegou ao cúmulo dos cúmulos, até nos sacerdotes. Sacerdotes religiosos, quem os purgará, né? Não é bom servir-me de estrangeiros para purificar todas as coisas e fazê-los baixar a cabeça arrogante e soberba? Ele pergunta para ela. Aí ela fala, e eu? Não podes fazer, pelo menos isto de fazer vir os estrangeiros, vencerei-te. Olha só, a Heloísa não quer que os sacerdotes sejam vencidos pelos estrangeiros, né? Olha só, pelo menos nisto, olha só, e eu, não podes fazer, olha, não podes fazer, pelo menos isto, de fazer vir os estrangeiros, vencerei-te. Com o meu amor, tá vendo? Luísa vai vencer Jesus com o amor dela, né? Com o meu amor, mais que digo, antes com o teu amor, né?
que o amor da Luísa é o próprio amor de Jesus. Não disseste tu mesmo que não sabes negar nada a quem te ama? Aí tá vendo como a Luísa, ela entende, ela fica com aquilo guardado dentro da mente dela, né? Porque não foi nesse trecho que ela falou, que ele falou que não negava nada a quem ama ele, né? Mas ele já tinha explicado isso para ela e ela fez questão de lembrar ele, né? De lembrar, né? E eu me animando, né? Me animando mais disse. Aí ela, né? Certo, em tudo unida com teu querer, mas não nisso. Aqui entra o dano aos outros. Combateremos, mas não vencerás. Aí ela se opõe, né? Interessante, ela se opõe. Ela fala, e eu animando, né? Mas disse, certo, em tudo unida com teu querer, né? Eu me uno, eu faço tudo que o Senhor quiser, né? Como se ela dissesse isso. Mas não nisso. Aqui entra o dano aos outros, né? Aos outros. Então ela fala, olha, Senhor, não, eu não aceito isso não, que o Senhor quer fazer não. Entendeu? Eu faço tudo que o Senhor quiser, mas não nessa situação, né? Combateremos, mas não vencerás, né? Então ela já fala ali que ela vai dialogar com Jesus. Olha, Jesus, nós vamos fazer um acordo, nós vamos entrar no consenso, mas nisso eu não vou ceder, o Senhor não vai me vencer. E Jesus, bravo, queres combater comigo? Olha lá o que Jesus fala para Luísa. Bravo, Luísa, você quer combater comigo? É engraçado esse trecho, né, da Luísa. Bravo, você quer combater comigo, Luísa? Queres combater comigo? E eu, melhor lutar contigo do que com qualquer outro, tá vendo? Melhor lutar contigo do que com qualquer outro, porque tu só és o bom, o sumo, né? O amável, que tomas cuidado de teus filhos, né? Ela fala, melhor lutar com o Senhor do que com qualquer outro, né? Porque só o Senhor é bom, amável, né? E que toma cuidado de teus filhos. E Jesus, vem um pouco junto comigo, vamos ver. Aí ele chama ela para ir junto com ele, né? Para que ele mostre para ela o excesso que os homens estavam cometendo, né? Por que ele precisava castigar, precisava permitir tudo aquilo, né? E eu, não quero ir. Olha, a Luísa fala que não quer ir. Não quero ir, me queres dar nada. Não me queres dar nada. O que eu vou fazer? Ela fala assim, eu não quero ir, não. Eu não quero ir. Né? Não me queres dar nada? O que vou fazer? Mas depois fomos embora. E quem pode dizer os males que se viam, tá vendo? Só que aí ela fala e mesmo assim ela vai com Jesus, né? Ela vai com Jesus por causa da obediência, né? Então, Jesus chamou e ela vai e fala assim, eu não quero ir. E eu, não quero ir não. Não queres me dar nada? O que vou fazer? Nossa, a Luísa é muito pequena. A Luísa é muito dependente, né? A Luísa é aquela criança que fala tudo que pensa pro pai, né? Sem medo. Confiando mesmo no amor do pai. Mas depois fomos embora. E quem pode dizer os males que se viam? E as razões pelas quais Jesus quer quase destruí-los, né? Só que aí Jesus precisava fazer a Luísa entender por que ele queria destruir, né? Por que ele queria castigar. E a gente, é engraçado, porque esse mesmo entendimento que ele dá para a Luísa, ele dá para a gente nos acontecimentos atuais, né? Para cada um ele explica de uma maneira, mas ele sempre
responde aquilo que a gente pergunta. Sempre responde aquilo que a gente pergunta. São tantos que não sei por onde começar. Por isso é melhor pôr ponto, né? Aí ela vê que são tantos. É tantas coisas que os sacerdotes, os religiosos, que toda a classe de homem estava fazendo, que ela decide pôr ponto, porque era muita coisa para poder narrar, né? Gente, eu fico pensando assim, quando eu leio esses escritos da Luísa, é uma coisa assim forte que Jesus coloca no meu coração, que esses escritos, cada trecho desse é para o tempo atual, né? Cada trecho desse é para o tempo atual, para a gente ver toda a atualidade que está acontecendo aí fora e a gente entender por que está acontecendo tanta coisa, né? Por que está acontecendo tanta coisa? Justamente por isso, por causa do excesso do homem. O homem se tornou um ser incontrolável, né? Assim, nossa, a vontade humana sem Deus, né? A gente fazer a nossa própria vontade, fazer o nosso próprio prazer, né? Viver só para nós, voltados em nós, é uma coisa muito triste, muito perigosa também, né? Porque é aí que se arrisca a se perder a salvação, né? Porque a gente, na divina vontade, a gente nem pensa na salvação, mas na nossa salvação. A gente não é muito focado na nossa salvação, a gente não se preocupa. Mas a gente fica pensando na salvação dos outros, né? Na salvação das outras pessoas, porque fazer a vontade de Deus já é a própria salvação, né? Então, por isso que a gente sente essa segurança, né? A gente sente essa tranquilidade, a gente sente essa paz, né? Essa paz constante dentro da gente. A gente se sente seguro na terra, né? A gente se sente seguro porque a gente já experimenta o céu dentro de nós e aí a gente não tem pressa nenhuma. A gente se conforma com a vontade de Deus, né? A gente se une à vontade dele e a gente vive muito em paz. E a gente também consegue entender tudo que está acontecendo, né? Teve um tempo atrás, eu não sei se foi há 2 anos atrás, que teve uma exposição de Jesus no carnaval, né? E quando eu vi aquela exposição, eu falei, meu Deus, eu achei tão... Meu Deus, achei o cúmulo do cúmulo. Eu falei, meu pai do céu, né? E eu lembro que quando eu vi aquela cena, eu ficava querendo que Jesus explicasse, né? Tipo, por que tinha acontecido aquilo, se as pessoas tinham perdido o temor de Deus, o amor a Deus, né? E logo veio a pandemia, né? E aí, quando veio a pandemia, eu já senti no meu coração que era uma resposta de Deus, né? Como se Jesus falasse, tá vendo, minha filha? Agora eu vou ter que punir, porque o pai, ele precisa corrigir os filhos quando os filhos fazem errado, né? Quando os filhos cometem um erro, quando os filhos querem passar por cima dos pais, né? Eu sou mãe e, como mãe, eu não posso deixar que o meu filho me falte com respeito, os meus filhos, né? Me faltem com respeito. Uma coisa é o amor, outra coisa é o respeito, é o escrúpulo, né, tanta coisa junto. Mas Deus, Jesus, ele nos trata da mesma maneira. Então, quando eu não conhecia Jesus também, ele me tratou dessa maneira. E ele me corrigiu muito, né? Muito quando eu estava no mundo, né? Porque ele queria me trazer para ele, eu não entendia. Ou então eu fingia não entender, né? Que ainda é pior ainda. Só que aí o que acontece? O que aconteceu? Até que chegou o dia que ele me deu uma correção tão forte, mas tão forte, e ao mesmo tempo foi uma correção, mas foi um amor muito grande, né?
foi a experiência mais viva do amor de Deus, foi quando eu fiquei doente, né? A experiência mais viva do amor de Deus é como eu falo para as meninas, eu comento muito na comunidade, né? Eu sempre falo para algumas meninas que a gente conversa, eu falo assim, gente, é engraçado, porque no sofrimento é onde eu vejo mais claro o sinal do amor de Deus, né? No sofrimento, naquele que Ele permite que eu passe, cada dia, na cruz de desapontamento de cada dia, né? Em cada situação, e é onde eu vejo o sinal mais claro do amor de Deus, né? E tem pessoas que não conseguem ver, né? Tem pessoas que acham que a cruz é um sinal de condenação, né? Mas eu lembro que quando eu vi aquela cena, eu falei, nossa, meu Deus, misericórdia. E logo veio a pandemia, né? Então, a gente vê que Jesus, ele faz tudo para fazer a criatura voltar à ordem, né? Então, ele vai dando sinais, né? Ele vai dando sinais, ele vai batendo, é como ele diz, eis que se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você, né? Então, a partir do momento que a gente abre o nosso coração, que a gente diz, divina vontade, reina na minha vontade, né? E a gente se entrega mesmo, se abandona mesmo, nesse abandono, e a gente aceita passar por todo tipo de teste, por todo tipo de correção, né? E a correção, gente, traz uma cura muito grande. E é uma cura profunda, né? É uma cura profunda. Então, Jesus, ele mostrou para Luísa, ele levou a Luísa foi, e ele mostrou para Luísa o que estava acontecendo no mundo, né? Para que a Luísa tirasse suas próprias conclusões, né? Para que ela visse, para que ela entendesse o porquê que estava acontecendo tanta coisa. E Jesus explica isso para nós também. Por que acontece tanta coisa no mundo, né? Ontem, depois da escola, eu visualizei assim na minha mente, né? Eu fazia as orações para dormir e me veio uma visão assim na minha mente de um lindo jardim, né? De um jardim enorme, imenso, igual como a descrição da menina, só que não era o céu, era um lindo jardim, né? Era um lindo jardim, era na realidade, era a Terra, o planeta Terra, com pessoas, né? Felizes, né? Pessoas exalando perfume de rosas, né? Foi essa a visão que Jesus me deu ontem na minha oração, né? De pessoas exalando perfume de rosas. E aí, hoje de manhã, quando eu acordei, eu falei, Jesus, eu não entendi porque que eu tive essa visão desse jardim e as pessoas exalando esse perfume de rosas, esse perfume suave. Aí Jesus falou que, para mim, que era o perfume dele. Que todos nós, filhos da divina vontade, exalamos o perfume de Jesus, né? Nós exalamos, é esse cheiro que vai sair de nós, o perfume de Jesus, né? A essência de Jesus, o perfume de Jesus. E eu fiquei hoje assim, pensando, né? Imaginando, até pude ver as meninas, né? Cada uma de nós caminhando por esse jardim, né? E exalando esse perfume de Jesus. Amém, Fiat.